Opa, boa tarde para você. Hoje é terça-feira, dia 4 de junho, e nós estamos no ar ao vivo com mais um Jogo Aberto Regional. E você é sempre nosso convidado a participar do programa. É só pegar o seu celular e enviar uma mensagem de texto para o número 72250. Aí você começa a sua mensagem com as letras BV. Muito bem, gente, na próxima semana, o time de vôlei do Taubaté deve ser apresentado oficialmente. A equipe vai começar a preparação para a disputa do Campeonato Paulista e da Superliga Nacional. O coordenador do time, Ricardo Navajas, conversou com a nossa repórter Brisa Albuquerque e traz as novidades pra gente. Dá uma olhada. É a primeira vez que o time de vôlei de Taubaté participa da Superliga e a equipe já está toda contratada. Quem tem mais detalhes vai contar tudo pra gente é o Ricardo Navajas, coordenador da equipe, super campeão pelo Suzano na década de 90 e conversa agora com o Jogo Aberto Regional. Bom, quem são os destaques dessa equipe que já está contratada, Navajas? Nós temos vários jogadores, o Juruquim, o cubano, o Lucianetti, que estava na França, Nós temos 4 jogadores que estão na seleção brasileira agora, sub-23, que é o Sérgio, o Quaresma, o Rafael, o Bernardo. Trouxemos o Leandrão, que estava fora do país também, um oposto que já foi seleção brasileira. O líbero Fábio, que também já teve passagem na seleção brasileira. O Jotinha, o levantador, que já jogou no SES, estava em Canoas. É uma equipe bem competitiva esse ano. Você reaproveitou algum jogador do time de Pinda do ano passado? Nós ficamos com o Luiz, o Sérgio, que é o ponteiro que foi convocado para a seleção brasileira, e o reserva de líbero, o segundo líbero, o Diego. A equipe de Taubaté tem verba para contratar algum jogador de ponta? Nós consideramos essa equipe uma equipe bem competitiva, uma equipe que possivelmente classifique para o playoff na Superliga. É uma equipe que nós consideramos que pode ser que classifique agora para a fase semifinal do Campeonato Paulista. Não tem nenhuma expressão atual de seleção brasileira, mas é uma equipe bem homogênea, jogadores experientes, mesclando com jogadores jovens. O Wesley, que já passou pela seleção, jogava em Volta Redonda. Tem o Pedro, que era um levantador que estava em São José, veio para cá. Então, tem alguns jogadores novos, com alguns jogadores já com experiência de Superliga, de várias Superligas, com vários títulos de Superliga. Então, eu acredito que vai ser uma equipe bem competitiva, sem ter nenhum jogador assim de grande expressão. São todos jogadores de expressão, mas nenhum que seja atualmente titular ou esteja convocado para a seleção brasileira. No ano passado, o time de Pinda esteve na lanterna da Superliga. O que o torcedor pode esperar dessa equipe de Taubaté? Para o primeiro ano aqui do Vale, Pinda foi uma equipe que o investimento era bem modesto, a estrutura bem modesta. Então, para o que Pinda ofereceu, eu acho que nós cumprimos a nossa obrigação. Colocamos um jogador na seleção brasileira, revelamos alguns jogadores para o cenário nacional, não a nível de Superliga, mas alguns de Superliga B, jogadores para jogar a divisão especial, primeira divisão. Eram garotos que tiveram essa oportunidade de jogar o voleibol de alto nível no Vale do Paraíba. Infelizmente, isso não deu prosseguimento ao projeto. Graças a Deus, nós conseguimos essa parceria, né, tanto da Funvic como com o Taubaté aqui em Taubaté. E foi possível se montar uma equipe bem competitiva, uma equipe forte, uma equipe que para o Vale do Paraíba aqui vai trazer grandes equipes, grandes jogos. Vamos falar um pouco do calendário. Quando começam os treinos? Começam agora dia 10, os jogadores se apresentam dia 10 de junho, todos. Aí nós vamos começar com as avaliações físicas, começa devagar, né? Aí tem uma competição logo agora em julho, que é os Jogos Regionais, mas que não tem como você dar ênfase a essa competição, porque nós vamos estar em treinamento para o Campeonato Paulista, que vai ser um preparatório para a Superliga. Navajas, muito obrigada por conversar com o Jogo Aberto. Boa sorte para vocês. Bom, é com vocês aí no estúdio, Andressa Carmo. Obrigado a Brisa e ao Navajas, que já esteve também ao vivo aqui no nosso programa. Antônio Carmo, boa tarde. Tudo bem? O Navajas tem todo esse jeitão, a gente sabe que ele vai pra cima mesmo, monta o time, é acelerado, foi campeoníssimo, como a Brisa disse, já esteve aqui no nosso programa. E a gente sabe que
essa vinda do time de Pindamonhangaba para Taubaté, lógico que Pindamonhangaba perdeu e muito, e não foi só o time de vôlei não, mas também traz muita alegria para Taubaté, que estava precisando de não só do futebol e do futsal e do handball, né? Mas agora o time de vôlei também. São alguns detalhes que eu gostaria de comentar, Andressa, sobre o Ricardo Navajas. Uma das grandes injustiças da história do esporte brasileiro é ele não ter dirigido a seleção brasileira, porque nos anos 90, como foi falado pela Brisa, campeoníssimo pelo Suzano, ele foi dirigir a seleção da Venezuela, levou a Venezuela para uma Olimpíada e no Brasil não teve chance, porque o Ricardo também é o seguinte, ou é do jeito dele ou não é. O Ricardo eu conheço ele desde o tempo de criança, fomos nascidos lá em Suzano, e ele sempre foi muito duro no trabalho dele e não aceitaria lá na CBV imposições que outros técnicos acabam aceitando. Mas foi uma das grandes injustiças da história do basquete, do esporte, do vôlei brasileiro, o Navajas não ter assumido a seleção brasileira, pelo menos para ter a oportunidade de dirigir a seleção numa competição. Depois, a saída do time de Pinda, felizmente, aí parabéns a Taubaté por ter resgatado o time de Pinda, continua com o apoio da Funvic, e a equipe não saiu do Vale do Paraíba. Ela podia ter ido embora para Minas, para o Rio Grande do Sul, para outro estado, ou para o interior de São Paulo, mais longe daqui. E aqui é o seguinte, no vôlei não há rivalidade, não é como no futebol, por exemplo. Então, no vôlei, na Superliga, quando o Pinda jogava em casa contra os grandes times do Brasil, com certeza, torcedores que gostam do vôlei, de qualquer outra cidade do litoral, do Vale, eu ver o jogo, porque vale a pena acompanhar, você tem um grande evento, você tem uma grande atração, e isso vai ser feito agora em Taubaté. Sobre o campeonato do ano passado, que a Brisa bem perguntou ao Navajas, o time apanhou, e apanhou muito pelo começo de temporada, poderia continuar em Pinda e fazer uma mudança. Ele explicou aí, o investimento foi pequeno, tudo mais, e o vôlei tem alguns times que se destacam, né? Você pega a SESI, Cruzeiro, Rio de Janeiro... Que já vem de muitos anos, com né? a base de seleção brasileira e a base de times estrangeiros fortíssimos, com jogadores brasileiros e até estrangeiros que jogam por lá. Então, o Pinda pagou por isso, pela dificuldade. Agora, o bom de tudo isso é que o time continua no Vale do Paraíba e vamos ter em Taubaté agora esse novo time. Sucesso para o Ricardo Navajas, para o João, para a equipe toda da comissão técnica e para o torcedor de Taubaté, é mais uma grande opção que a cidade tem. Coisa boa, né? Bom que o time permaneceu aqui e bom também que você pode continuar participando do nosso concurso cultural Jogo Aberto Regional na sua casa com a Marabras. É muito simples, gente. Tira uma foto da sua sala e posta no nosso facebook.com/Jogo Aberto Regional. Aí você responde a seguinte pergunta: por que você quer renovar a sua sala? Quem for mais criativo leva um jogo de sala completíssimo com sofá, rack e mesa de centro novíssimos da Marabras para sua sala ficar perfeita para você receber os seus amigos e a sua família, tá bom? Participe junto com a gente e fique muito bem na foto. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltamos num bate-papo aqui no estúdio com o pivô Fabinho do Taubaté Futsal, que vai falar das semifinais do Campeonato Metropolitano. A gente volta já.